Hermetismo. Você já ouviu falar de Hermes Trismegisto e as obras que são exatamente remetidas ao conhecimento que ele deixou, que são a Tábua da Esmeralda e o Caibalion? Então são duas obras muito interessantes, principalmente o Caibalion, que eu vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo. O que fala o Caibalion, né? Ele fala de 7 princípios, né, que são seguidos por algumas ordens iniciáticas. Por exemplo, a maçonaria, né? A maçonaria ela segue, então, esses 7 princípios herméticos que são bem interessantes. Por quê? Porque eles tratam o quê? Da vida como um todo. Então são ensinamentos por si só que Hermes Trismegisto deixou. E o que significa na verdade, né? Hermes Trismegisto, né? Trismegisto, 3 vezes grande, 3 vezes mestre, né? Tem algumas interpretações para o nome então de Hermes. Você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao canal Thiago Baruch, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa também o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo. Estamos falando aqui hoje de Hermes Trismegisto e dos ensinamentos, então, deixados por ele. É bem interessante que eu vou falar hoje dos 7 princípios que estão aqui no Caibalion, né? Então, Hermes Trismegisto deixou esses 7 princípios e são usados aqui por algumas escolas, né, de ensinamento esotérico, né, escolas teosóficas e também, como eu mencionei, a maçonaria. Vou começar falando a respeito, então, do primeiro princípio, que é o princípio mental. Então, tudo é mental. Sem dúvida nenhuma, né? Para a gente ficar até fácil entender esse primeiro princípio hermético, por quê? Exatamente quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, no dia a dia, qualquer movimento, né? Você vai pegar uma caneta e escrever, você está pensando em fazer aquilo, sem dúvida nenhuma, então, que vem de uma energia, o que é esse princípio mental. Qualquer atitude que você toma é de uma forma pensada, né? Você parou para discernir a respeito daquilo. Então, tudo é mental, tudo vem dessa energia criadora da mente, né? As ideias que você tem para realizar no dia seguinte ou para realizar na sua vida, para buscar um objetivo ou fazer qualquer coisa dentro da sua rotina no dia a dia, é sempre o que é baseado nas escolhas que você fez na sua mente, aquelas discussões internas que temos o que conosco mesmo, que a gente fica pensando a respeito de muitos problemas, às vezes tentando resolver sempre que da forma mental. Então tudo é mental. Esse é o primeiro princípio, não tem como fugir dele. Aí o segundo princípio, que é bem interessante, é o princípio da correspondência. Aí você fala, bom, mas o que é correspondência? Muita gente já ouviu falar, mas não conhecia por esse nome do princípio da correspondência. É aquela famosa frase, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, Hermes ele usava, né, esse princípio da correspondência para explicar de uma maneira mais aprofundada, então, para a gente entender que a gente está o quê? Do micro para o macro, né? Então seria do microcosmos, nesse planeta que a gente vive, para o macrocosmos. Então seria o sistema solar. Vamos colocar nessa dimensão para a gente ter uma compreensão, ter um entendimento. E observando, você pegar de fato um telescópio e observar todo o sistema solar, né, onde você consegue chegar com o seu telescópio, os telescópios modernos que temos hoje, e a gente olhar com um microscópio para dentro do nosso corpo, ou para um exame de imagem, né, uma ressonância magnética, enfim, a gente consegue enxergar também esse microcosmos dentro da gente, todas essas células trabalhando, né, esse universo aí pequenininho que somos nós mesmos, então. Aí você vê essa disparidade de tamanhos, né, de situações, o próprio átomo, né, enfim, né, os elétrons, né, girando em volta do átomo, aquela coisa toda, que coisa interessante. Aí você vê os planetas, né, com as suas luas. Então a gente compreende aí do micro para o macro, é o princípio então da correspondência, né, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, ou que nós estamos aqui hoje, né, no planeta, então, planeta Terra, e as colônias espirituais, né, todas no astral, então, muito parecidas com aqui, lógico, né? São pessoas igual a nós, porém sem o corpo físico, já vivendo nesses mundos, né, diferentes, são planos diferentes agora de existência, então seriam as cidades, né, espirituais. Então é exatamente isso, tudo que está em cima está embaixo, é perfeita correlação colocada por Hermes, então, primeiro mental e depois esclarecendo de uma forma mais clara essa correspondência, então, que é o princípio da correspondência, a correspondência entre tudo, porque tudo acaba se correspondendo e se correlacionando, não tem como fugir desses princípios herméticos, que eu gosto de falar sempre de Hermes Trismegisto, que a gente
acaba tendo um entendimento até maior das nossas questões aí diárias, porque a gente tem uma compreensão mais clara que tudo é muito simples e a gente acaba, às vezes, dificultando questões tão simples de serem resolvidas. Já o terceiro princípio é o princípio da vibração. Então, o que fala o princípio da vibração? Tudo vibra, né? Lógico, porém, tudo que se move, mesmo aquela pedra lá que parece estar estática, ela está em movimento. Se você pegar novamente um telescópio e for dar uma olhadinha o que está acontecendo naquela pedra, né, de uma maneira mais profunda, tem lá seus átomos em movimento, então a gente consegue ver essa questão então da vibração. Tudo está vibrando, nós mesmos, como acabei de falar, nosso corpo todo em movimento, né? A gente não percebe quando vê uma pessoa estática, porém dentro dessa pessoa todos os movimentos estão acontecendo, não só na parte fisiológica e física, também na parte energética, né? Então muita coisa acontecendo em termos de energia, a gente vê toda essa movimentação energética acontecendo, que é o princípio da vibração. Aí temos o quarto princípio, que é o princípio da polaridade. O princípio da polaridade eu gosto de falar por quê? Porque ele remete a gente a muitos ensinamentos interessantes que a gente pode fazer uma correlação bacana com o princípio da polaridade. O que fala o princípio da polaridade? Que tudo o quê? Tudo tem os seus polos, né? Tudo tem dois polos, então positivo e negativo, né? Normalmente polaridade é isso, positivo e negativo. Essa alternância de frequência eletromagnética, a gente pode trabalhar dessa forma. Eu gosto de falar frequência eletromagnética por causa da radiestesia radiônica, que eu sou radiestesista, então a gente tem esse entendimento eletromagnético para trabalhar até a escala de cores, quando a gente trabalha também as diferentes vibrações das cores, né? E as polaridades das cores, o que se complementam. Então tudo que é polar se complementa. Então tem os seus dois polos, né? A gente depois entra até no princípio de gênero, né? O masculino e o feminino, para gerar uma outra vida, questão de fisiologia, questão fisiológica, então a gente pode ter essa compreensão, claro, mas a questão da polaridade vai um pouquinho além, e aí eu vou explicar nessa questão do positivo e do negativo. Eu gosto de falar bastante de Umbanda. Quando a gente entra na Umbanda, a gente fala também desta polaridade dos orixás, por exemplo. Como eu já venho explicando em alguns outros vídeos a respeito da Umbanda, a gente pega lá o Oxalá, então, está, né, no raio da fé, a gente tem fazendo o que? Essa polaridade com o Oxalá, a gente tem Logunã. Logunã também está no trono da fé, então ele trabalha essa polaridade aí, então esse princípio hermético sendo trabalhado dentro da Umbanda também. Aí nós temos o que? Ogum. Ogum está no trono da lei maior, então esse trono que ele está regente deste raio energético da lei maior também tem a sua polaridade. E onde que Ogum trabalha? Trabalha com Yansan. Yansan trabalha no trono da lei feminina e Ogum no trono da lei masculina, né? Que depois vai dar princípio justamente o que? Para outro princípio hermético, que é o do gênero, né? Mas a gente está trabalhando a polaridade agora. Então tudo é polar, né? Tudo se complementa. É muito interessante essa correlação que a gente consegue fazer com a Umbanda também. Outra questão que a gente pode trabalhar a polaridade é a árvore da vida da Cabala. Porque tem as sefirotes, não tem as sefirotes da árvore da vida da Cabala? Para quem não conhece, são aquelas sefirás, então, que formam aquele desenho, né? Começa lá Keter, Rock, Binah, né? São várias sefirás, então, ou sefirotes, espalhadas ao longo da árvore, né? A gente faz uma correlação, né? São 4 mundos, né? Que segundo os estudantes de Cabala, né? Eu gosto de falar um pouquinho de Cabala também, Nassiá, Briá, enfim, são vários mundos que são abordados, né, dentro dessa relação, então, das sefirás, mas elas também têm o que? A sua polaridade. Tem gente que acha que não conhece a polaridade, né, das sefirás, e sim, são as Kliplof, né, como é que eu tenho um trava-língua, é Kliplof, e essas Kliplof, o que acontece? Elas são a parte negativa das sefirás. Então, a Kliplof, quando você achar um livro a respeito disso, que é bem difícil, por sinal, encontrar uma literatura específica falando, então, seria o quê? Toda a energia negativa, então, que faz a polaridade, né? Faz essa sustentação eletromagnética também, dessa energia gerada pelas sefirás. As Kliplof estão fazendo, ao mesmo tempo, essa polaridade inversa e dando sustentação. Então, tudo é polar. Então, a gente viu tanto, né, nos orixás, como eu comentei agora, e também na árvore da vida da Cabala, as sefirás têm essa questão da polaridade muito clara. E tudo, como a gente sabe, tem essa polaridade. Já o quinto princípio seria o princípio que é do ritmo.
Aí eu falo, o que é o ritmo? Então, a gente já viu que o da vibração, tudo se move, tudo vibra, né? Aí o ritmo é uma coisa que um pouco diferenciada, por quê? É uma coisa mais de ciclos de vida, ou cíclica, né? Ou a gente pode usar até o exemplo das marés para falar o quinto princípio do ritmo. Por quê? As marés é o que? A questão do fluxo e do refluxo. Então, as marés, quando vão e voltam, é o princípio do ritmo que está sendo estabelecido naquele instante. Por exemplo, também o desabrochar de uma flor. Desabrochar também é o princípio do ritmo. Aquela coisa, nasce, cresce, né, reproduz e morre. É o princípio do ritmo. Então, tudo tem um ritmo, né? Tudo é rítmico aqui nessa existência nossa. E não só nessa existência, em outras existências também, né? Aí eu vou explicar também, né, o que cada princípio ele encaixa também em outros planos de vida, não somente no que nós estamos agora. Então, essa questão, essa visão hermética, então, o hermetismo ele tem uma visão realmente muito generalista, muito holística a respeito das energias, tanto no mundo físico como no mundo espiritual e no mundo energético. A gente consegue trabalhar com os 7 princípios herméticos. Já um outro princípio que a gente pode trabalhar também é o de causa e efeito. O princípio de causa e efeito, muita gente conhece, por exemplo, do budismo, né, e das filosofias orientais, principalmente, tem essa questão da causa e o efeito. E a causa e efeito, para quem não conhece, é daquela questão o quê? Do plantio. Né? Você está plantando uma determinada coisa, você vai colher. Se plantar cenoura, você vai colher cenoura. Né? Um exemplo meio besta, né? Mas assim funciona. Então, se você está plantando amor, está plantando esperança, é o que você vai colher, e pelo contrário, da mesma forma. Lógico, o que acontece? A causa e o efeito, né? Aí tem um efeitinho assim curioso, né? Dentro dessa causa e efeito que eu vou falar, o que o acaso também. Se fala, o acaso existe, na verdade, por mais que a pessoa fique até inerte, né? Então ela está o quê? Plantando inércia, está causando inércia, que é o nada, né? Não está em movimento, não está gerando, está vibrando, sem dúvida nenhuma, mas está o quê? Vibrando o quê? Parada naquele instante, não está indo para local algum. Se está vibrando inércia, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E aí, como não vai conseguir chegar em lugar nenhum, é o que ela vai também colher. Então, essa inércia. Mas o que? Está tudo conforme a lei maior, isso a gente não escapa. E esse princípio, ele se encaixa exatamente isso, o princípio da causa e efeito se encaixa exatamente dentro da lei maior. E a gente tem essa lógica aí bem estabelecida no budismo. E já o último princípio que a gente pode agora conversar, que é interessante também, é o princípio de gênero. O princípio de gênero, que tudo tem 2 gêneros, né? Tudo é masculino, tudo tem feminino, né? Mesmo você sendo um homem ou uma mulher, você tem também a outra parte. Você que é homem tem a parte feminina dentro de você, você que é mulher tem a parte masculina dentro de você. Ninguém é um princípio só. Lógico que a gente trata o quê? De forma, aqui no plano terrestre, como o quê? O sexo que a gente tem, né? Masculino e feminino, então o princípio de gênero, né? Segundo Hermes Trismegisto, a gente aborda dessa maneira aqui no plano terrestre. Lógico que no plano espiritual, né? Aí, lógico, quando a gente está em corpo espiritual, é diferenciado, por mais que a gente se plasme com determinada forma de homem ou de mulher, aí não interessa, nós já não temos essa questão do gênero, né? Isso aí vai sendo abandonado porque nós temos as duas coisas, são que nem o que os seres angélicos, né? Tem os 2 gêneros, então eles têm o que? Toda a energia, o masculino e feminino, eles carregam toda essa multiplicidade energética com eles. Olha que interessante, então, dentro desses 7 princípios herméticos, o que a gente consegue trabalhar para ter essa compreensão maior. E Hermes Trismegisto ele trazia de forma muito clara, então, principalmente com a questão do princípio mental, ele trazia aqui ideias para a gente compreender essa correlação com o mundo que a gente tem, o mundo energético, né? Muitos alquimistas sempre seguiram Hermes Trismegisto, justamente para poder, dentro desta possibilidade aí que é colocada por ele, dos 7 princípios, seguir esses princípios, na verdade, a risco, ou compreendê-los, que é muito difícil também. A gente tem que o quê? Pular de cabeça, né, dentro de um estudo, né, mais apropriado para entender de fato o que seria cada princípio desse, que tem uma lógica muito grande, né, e corresponde o que ao centenário sagrado. Novamente a gente cai aí então no mistério do 7. É bem legal falar isso também, que o mistério do 7 é aquela coisa, né, como eu já disse em outros vídeos, eu gosto de falar, então 7 dias da semana,
né, as 4 fases da Lua, né, 7 dias cada um, então a gente tem sempre o 7 de forma muito clara na nossa vida, sempre trabalhando o mistério do 7, os 7 raios dos orixás também, a gente trabalha a mesma questão no mistério do 7. E com os 7 princípios a gente consegue ter essa relação muito clara aí, desse entendimento até alquímico, né? Como é que eles faziam então naquela época lá, então Hermes Trismegisto, né? Tendo essa compreensão muito clara, né? De como funcionava. Lógico que quem escreveu o Caibalion não foi Hermes Trismegisto. Muita gente acredita que Hermes Trismegisto não foi, né? Aí foi uma pessoa que, salvo engano, americano, né? O William Walker Atkinson, que escreveu esse livro, né? Que é o Caibalion. Teve a sua edição, um livro fininho, né? Você que tem interesse, compre, vale muito a pena, né? Você tem a expansão aí desse entendimento a respeito do que a gente está falando agora, é muito bacana. Tem outros livros também que trazem o quê? Todo um estudo em cima disso, um estudo filosófico para a gente entender, então, esses 7 princípios e carregar para a nossa vida e ter uma compreensão do todo, vale muito a pena. Se inscreve no canal, pessoal, deixa o seu like, também deixa o seu comentário se você gostou do vídeo, se você tem uma ideia também a respeito disso, se você concorda ou não concorda, às vezes você tem uma ideia diferente a respeito disso, tá bom? Até o próximo vídeo e se sinta abraçado, tudo de bom!